Graça e paz, meus irmãos. Quero compartilhar aqui um resumo da exposição que eu fiz na igreja. Falei sobre a missão bíblica da família, exatamente sobre reconstruindo as bases bíblicas. E falamos um pouco sobre Gênesis 1, 2 e 3, visto que esses capítulos de Gênesis falam sobre as bases de uma família bíblica. Se a gente deseja voltar a essas bases bíblicas, devemos relembrar o que diz Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e não somente o que diz esses três capítulos, mas a Bíblia toda. O apóstolo Paulo, ele resgata esses textos, ele comenta esses textos em algumas das suas cartas, quando ele vai falar sobre família e sobre casamento, essa relação de esposa, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais. Infelizmente, o que nós vemos hoje é que não é apenas o mundo que está sofrendo consequências de considerar os propósitos do Criador para o casamento e a família, mas também a igreja. A igreja, ela se rebaixou ao padrão do mundo em vários sentidos. Ela se tornou parte do problema e deixou de oferecer as soluções de que o mundo precisa. Muitas vezes a igreja, ela no anseio de ser relevante, de atender o mundo, ela se rebaixou. Ela tem um discurso muito semelhante ao discurso do mundo, especialmente sobre casamento e sobre família. Isso não é bom, visto que a mensagem bíblica é uma mensagem que é contra princípios mundanos. Princípios mundanos. E quando nós falamos aqui que a mensagem bíblica ela é contrária a esses princípios, nós não estamos falando de ódio, que a igreja deve odiar o mundo, que os cristãos bíblicos devem odiar as pessoas que não pensam da mesma forma que eles. Não é isso de forma alguma. O exemplo que nós devemos seguir, e aqui muitas vezes até algumas pessoas que pensam o contrário da igreja, elas usam o exemplo de Jesus. Falam que Jesus é amor, que Jesus sempre pregou amor, e é verdade, Jesus pregou amor sim. Contudo, ele pregou a verdade. Ele pregou a verdade com muita firmeza. Ele não estimulou ou não aplaudiu comportamentos que não honram a Deus. E essa deve ser a postura da igreja. A igreja deve amar as pessoas, mas devem amar com a verdade, devem amar baseado na verdade e com muita firmeza, não abrir mão dos princípios da palavra de Deus. Vemos também que é ilusão esperar que o processo político, a discussão humana racional resolva o atual dilema de procurar definir ou redefinir o casamento e a família. A política partidária, a filosofia, a sociologia, a psicologia, nenhuma ciência vai poder ou tem condições de resgatar a definição bíblica da família que glorifica a Deus, pensamentos bíblicos sobre casamento, sobre família. E isso nós podemos ter certeza. O que nós temos também que ter convicção é de que a única maneira de avançar é retornar à Escritura e colocar de volta Deus no centro do casamento e da família. Pois por meio do estudo da Escritura é que podemos conhecer a vontade de Deus para o casamento e a família e reconstruir os fundamentos bíblicos. Muitas vezes a gente, pelo fato de não ver mudança nas pessoas, a gente talvez até chegue a questionar, comece a questionar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a ação de Deus no mundo. Mas nós, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja do Senhor, devemos ter convicção, devemos ter a firmeza e pensar com toda a nossa fé que a única maneira
de resgatar a família, de restaurar famílias, de restaurar o casamento, é voltando para a Escritura, é centralizando a mensagem bíblica, ter uma mensagem cristocêntrica, teocêntrica, uma mensagem onde o Evangelho é o centro, onde Cristo é o centro. E nós só vamos fazer isso estudando a Bíblia, dedicando tempo para estudar a Bíblia na igreja, em casa, investindo tempo nisso. Caso contrário, nós não vamos, como igreja do Senhor, que glorifica a Deus, agir de maneira relevante. E por fim, devemos lembrar, segundo a Escritura, que casamento e família são dádivas de um Deus magnífico. Deus é bom, Deus é amor, Deus é fiel, é misericordioso, Deus é gracioso. E por meio da sua graça, seu amor, Ele nos concedeu o casamento e a família. E Deus, Ele merece ser honrado por meio da nossa forma de pensar em relação ao casamento e à família e também da nossa forma de viver. Os cristãos, eles devem amar a palavra de Deus e o que ela ensina sobre o casamento e família. Eu sei que muitas vezes nós somos seletivos em relação à Bíblia, escolhemos versículos, mas o problema não é escolher versículos. Eu sei que muitas vezes nós, por conta de textos bíblicos, por algum momento eles foram muito marcantes em experiências fortes na nossa vida, nós sempre lembramos desses textos. Esse não é o problema. O problema é não observar ou obedecer, considerar o que textos bíblicos falam sobre família, sobre casamento. Esse é o problema. Nós devemos amar a palavra de Deus e devemos amar o que a Bíblia ensina sobre casamento e família. Enquanto cristãos, devemos observar a palavra de Deus e crer segundo a palavra de Deus, ensinar segundo a palavra de Deus e viver segundo a palavra de Deus. Meu desejo é que o Senhor, pela sua graça, nos abençoe cada casamento, cada família, e que as igrejas venham honrar a Deus, centralizar a mensagem da Escritura, e que todos tenham uma mensagem cristocêntrica e que Cristo restaure e abençoe os nossos casamentos e também as nossas famílias. Que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, nos abençoe.